uma ilha na Escócia, onde ninguém podia pisar, durante 50 anos, e o governo britânico tentou esquecê-la. Por quase meio século, Gruinard permaneceu vazia, não por escolha, mas porque algo na terra ali matava. Para os pescadores do Westeros, ela estava sempre ali, no horizonte, inalcançável, um silêncio que ninguém explicava. Imagina olhar para aquela ilha, todos os dias, sabendo que o vento errado podia trazer a morte invisível. Placas de perigo biológico enferrujavam nas praias. Ninguém perguntava por quê. Algumas coisas simplesmente eram proibidas. Mas por quê? Que segredo tão terrível condenou este pedaço de terra ao esquecimento por gerações? A resposta é pior do que imaginas. Em 1942, a Grã-Bretanha enfrentava um cálculo terrível. A guerra se arrastava e a vitória parecia distante demais. Winston Churchill, com seu rosto redondo e olhar de aço, autorizou algo impensável, um programa de armas biológicas de ambição colossal. O alvo não era o soldado alemão, era o gado, o sustento, a comida de milhões de civis inocentes. Em Porton Down, o Dr. Paul Fields, com seu rosto alongado e olhar de cientista obcecado, aperfeiçoou a arma. Antraz, simples, mortal, impossível de conter. Milhões de bolos foram fabricados em segredo, mas antes de lançar esta praga sobre a Europa, precisavam ter certeza absoluta. E para isso, Fields precisava de uma ilha, isolada, esquecida, perfeita para um teste que condenaria um pedaço de terra para sempre. No verão de 1942, um pequeno barco de pesca atravessou as águas agitadas da Baía de Gruinard. A bordo, não pescadores, mas o futuro da guerra. 70 ovelhas, compradas nos mercados locais. Ainda cheiravam a pasto, a vida. Mãos calejadas de trabalhadores escoceses conduziam-nas para a morte certa. Do cais rochoso, Paul Fields observava, olhos castanhos atentos por trás dos óculos finos, prancheta na mão, o cientista e suas cobaias vivas. Espalharam os animais pelo interior da ilha, amarrados em grupos ordenados. Um tabuleiro de xadrez macabro sobre terra árida, cinzenta, esquecida por Deus. Então vieram as bombas. Não destruição, mas contaminação. As ovelhas ergueram as cabeças, orelhas em alerta, sem saber que a morte já caía do céu. 3 dias depois, as primeiras quedas. Em uma semana, 80% estavam mortas. Botas de cientistas aproximavam-se, frias, metódicas, anotando o inevitável. Fields fotografava tudo. A transição rápida, brutal, da saúde ao colapso. Cada imagem, um documento de como a vida se extingue em silêncio. Meses depois, as esporas ainda pululavam. Amostras de solo seladas em vidro, rotuladas com datas. Uma praga que recusava morrer, que esperava pacientemente. Sucesso, medido em cadáveres. E mais uma compreensão sinistra. Esta ilha estava envenenada para sempre. Uma sentença de morte flutuando a meia milha da civilização, a Gruinard. Uma ferida no Atlântico que ninguém conseguia curar. A maré baixa quase a toca no continente, mas quase não chega nunca. A fogo, cloro, tudo que os cientistas de Porton Down inventaram. Nada funcionava. O Dr. Paul Fields assistia impotente à sua própria criação, escapando do controle. As esporas riam deles. Ovaladas, indestrutíveis, dormindo no solo como sementes de morte que o tempo não podia apodrecer. 80 anos diziam, talvez 100. O silêncio da ilha escondia um exército invisível, esperando apenas por um pulmão, um toque, um erro. Então fizeram o que governos fazem quando a ciência falha. Traçaram uma linha no mapa e fingiram que o problema tinha desaparecido. Por 40 anos. Gruinard permaneceu ali, à vista de todos, uma ilha proibida flutuando a apenas 1 quilômetro da civilização. Uma silhueta maldita no horizonte, cada vez mais abstrata à medida que as gerações passavam, quase inatingível, quase esquecida. As crianças aprenderam a não perguntar por que os barcos nunca se aproximavam, aprenderam a olhar para outro lado. Os sinais de perigo tornaram-se paisagem, enferrujados, ignorados, quase naturais.
a morte disfarçada de rotina costeira. Mas o silêncio não era vazio, era pesado, carregado de herança, de segredos que o tempo não conseguia enterrar. Os cientistas vinham e iam, cada geração a medir, a amostrar, a partir, deixando para trás o que não conseguiam resolver. As esporas permaneciam, pacientes, à espera, indestrutíveis sob a terra escocesa, recusando-se a morrer, desafiando gerações. O silêncio de 4 décadas tornou-se insuportável demais para ser ignorado, até que alguém finalmente decidiu quebrá-lo de uma vez. Durante quase 50 anos, este oval de pedra e vento foi o lugar mais perigoso do Reino Unido, a ilha de Gruinart, um segredo flutuando no Atlântico. Em 1986, 4 décadas após os testes, o governo britânico finalmente decide enfrentar o que criou. As placas de advertência enferrujam. A ilha espera. Homens em trajes herméticos, rostos selados, movimentos precisos. Verificam tanques, calibram bicos, preparam-se para algo sem precedentes. A redenção começa em silêncio. A 280 toneladas de solução de formol. Uma chuva química sobre cada metro quadrado de terra envenenada. A absurdidade do método só rivaliza com o horror do que tentam apagar. As gotas finas atingem o solo estéril. O formol penetra onde as esporas dormiam há décadas. Uma guerra química contra um inimigo invisível, silencioso, mortal. Dia após dia, marcham informações de grade, transformando a ilha num banho químico industrial, metódico, impessoal, como se apagassem um erro da história com mangueiras. A nenhuma fanfarra, nenhuma testemunha. Apenas homens em borracha apagando uma arma que sobreviveu aos seus criadores. E olhando para a civilização, a meia milha de distância, em 1990, após quase meio século de terror invisível, o Ministério da Defesa britânico fez algo impensável. Declarou Gruinart segura. Carimbos oficiais, certificados protocolares, assinaturas em papel amarelado pelo tempo. A burocracia finalmente selou o que a ciência demorou décadas a provar. Mas quem decide, afinal, o que significa seguro? Quem ousa afirmar que a morte adormecida não sonha mais ali? Os critérios foram discutidos, contestados, debatidos em salas fechadas. No fim, aceites, porque algumas verdades preferimos acreditar que existem. A ilha regressou ao mundo. As aves voltaram aos penhascos, a vegetação rasteira reconquistou o solo. A vida, teimosa, encontrou o caminho. E mesmo assim, a pergunta permanece, subterrânea, silenciosa, na terra que escorre entre os dedos. Será que alguma ferida cicatriza de verdade? Pode um lugar assim, alguma vez, estar verdadeiramente limpo? Ou carregamos para sempre os fantasmas do que criamos? A Gruinart Island, 2 quilômetros de terra que 40 anos foram o lugar mais mortífero do Reino Unido. Hoje, ela flutua em silêncio, mas o silêncio mente. Há nenhuma árvore, nenhuma sombra que não seja das próprias rochas. Este vazio não é acidente. É o que resta quando criamos armas demasiado terríveis para desfazer. A terra parece comum agora. Mas sob esta grama, esporas dormiram por décadas, indestrutíveis, esperando. A paisagem sobrevive. As intenções humanas, nem sempre, a vida voltou. Aves que não sabem do que fugiram, que não precisam saber. A natureza não guarda rancor. Só nós deixamos marcas que demoram séculos a apagar. Daqui, ela parece inofensiva, uma mancha no horizonte. Mas que distância basta para esquecer? Quanto tempo até que uma ilha de morte se torne apenas ilha? Ou só põe-se sobre Gruinart, como se nada tivesse acontecido. Talvez seja isso o mais assustador, que o mundo segue, que nós é que precisamos lembrar para não repetir.